Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre frações próprias. Gente, frações próprias. Uma fração ela é considerada própria quando o numerador é menor que o denominador. Notem que o 3 está em cima e o 5 está embaixo. Então, quando isso ocorrer, é uma fração própria. Segundo caso, 2 quinto, 7 oitavo. Então, fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Beleza, gente? Frações impróprias é o contrário. É quando o numerador ele é maior que o denominador. 9 é maior que 5. 7 é maior que 4. Frações aparentes. Frações aparentes é quando ela pode ser dividida. Igual aqui, 10 dividido para 5, 2. 8 dividido para 8, 1. 6 dividido para 2, 3. Então, essa é a diferença de cada uma dessas três frações ditas até agora. A fração mista, ela já sofre uma modificação. O que é uma fração mista? São frações impróprias sendo divididas. É um resumão básico do que é uma fração mista. Eu coloquei um exemplo aqui, Coloquei o 7 sobre 3. Bom, como é que eu vou transformar essa fração imprópria em fração mista? Eu vou dividir 7 dividido para 3. 7 dividido para 3 vai ficar o seguinte, igual a 2. 2 vezes 3, 6. Para chegar a 7, 1. O resto, no caso, é 1. Agora eu vou transformar isso aqui em uma fração mista. Como, gente? Olha só, o que eu vou fazer aqui. Tá vendo esse 2 aqui? Eu vou jogar pro lugar do 7. Ele tá aqui. Tá vendo esse 1 aqui? Eu vou jogar para o lugar do 3. Ele está aqui. E tá vendo o 3 que tá aqui em cima? Eu desço ele para o lugar do 2. Tá aqui. Entenderam como é que eu fiz essa jogada, gente? Eu fiz assim, o 1 subiu, o 3 desceu e o 2 foi para o lugar do 7. Aí, se eu quiser saber a prova real de saber, assim, querendo saber se a minha fração mista ficou certinha, é só eu multiplicar. Como que eu vou saber se ela é real? Da seguinte maneira, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Vai ficar 7 sobre 3. 7 sobre 3. É a mesma coisa. Isso aqui é quando eu for transformar de mista para imprópria, tá, gente? Já é um outro processo que eu vou explicar lá na frente. Outro exemplo, 30 dividido para 7. 30 dividido para 7 vai ser igual a 4. 4 vezes 7, 28. 28 para chegar a 32. Meu resto é 2. Mesma coisa, o 2 vai para o lugar do 7. O 4 vai para o lugar do 30. E o 7 desce. Eu quero saber se isso aqui está correto. 7 vezes 4, 28. 28 mais 2, 30. 30 sobre 7. 30 sobre 7. É sempre nessa ordem, não muda. Se vocês memorizarem essa ordem aqui, vocês nunca vão errar. O 2 vai para o lugar do 7, o 4 vai para o lugar do 30 e o 7 desce. É sempre essa ordem, gente. Não tem erro. Vamos dar sequência aqui. Beleza, vamos lá. Então agora eu quero transformar números mistos em frações impróprias. O exemplo que eu estava dando para vocês. Isso aqui, gente, é uma fração mista, tá? Números mistos, frações mistas, é a mesma coisa. Então vamos lá. Eu tenho aqui 5 vezes 1 sobre 2. Como que eu vou transformar isso aqui em uma fração imprópria? Simples. Vou pegar o 2 vezes o 5. Esse resultado mais 1. Vai ficar assim. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. 11 sobre 2. Segundo caso aqui, Isso aqui também é uma fração mista. 8 vezes 6, 48. 48 mais 3 vai dar 51. Repete de novo aqui o denominador.
51 sobre 8. É sempre assim. Esse vezes esse mais esse. Esse vezes esse mais esse. É sempre assim. Transformar uma fração mista em uma fração imprópria é sempre assim. Agora, outro caso aqui. Transformar frações impróprias em números mistos. É só dividir, né, gente? Ó, 7 sobre 3. Fiz a divisão. 7 dividido para 3 vai ficar 2 aqui, né? 2 vezes 3, 6. Para chegar a 7, 1. Meu 1 é o resto. Mesma coisa. Pode ver que ó, não muda a posição. Ó. O 1 vai para o lugar do 3. O 3 desce e o 2 vai para o lugar do 7. Ó. Ah, quero saber se você está correto. Beleza. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. 7 sobre 3, 7 sobre 3. Outro caso aqui, ó. 4 terços. 4 dividido para 3, 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar a 4, 1. Meu resto é 1. Beleza. O 1 para o lugar do 3. O outro 1 para o lugar do 4. E o 3 desce. Vamos ver se está certo. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 4 terços. 4 terços. E se eu quiser representar as frações? Vamos lá. Represente as frações abaixo. Eu tenho 1/6. O que eu expliquei para vocês na aula passada? Que quando eu tenho uma fração desse tipo, a parte inteira, a parte total, ela fica sempre embaixo. No caso, 1/6 é igual tá aí, ó. 1/6. O 6 é a parte inteira, que nós acabamos de descobrir. Então, você vai fazer 6 quadradinhos, igual eu fiz aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como a fração é 1/6, você vai pintar apenas um quadradinho. Vai ficar 1 sobre o total, que é 6. Eu dei um outro exemplo aí, ó. 8 décimo, a mesma coisa. O total está embaixo. Então, são quantos quadradinhos? Quantos quadradinhos, gente? 10 quadradinhos. Então, vai ficar 10 quadradinhos. E como em cima é 8, eu vou pintar 8 quadradinhos. Ficou 8 décimo. Beleza? Então, no resumo geral é isso. Se tivesse um 3/5, 5 quadradinhos, pintaria 3 desses 5 quadradinhos. É sempre nessa ordem, entendeu, pessoal? Tá, vamos falar um pouco de geometria. Gente, medida de superfície. Eu sei que isso aqui tá quebrando a cabeça de vocês. Eu vou tentar minimizar esse problema. Isso aqui seria uma aula realmente importante pessoalmente. Tá, mas vamos lá. Eu tenho aqui a medida de superfície. Quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetros quadrados. Gente, o que ocorre aqui? Toda vez que eu estiver indo do maior para o menor, eu vou multiplicando por 100. Toda vez que eu estiver vindo do menor para o maior, eu vou dividindo por 100. É sempre nessa ordem. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. 10 metros quadrados em decímetros quadrados, ó. Metros quadrados para decímetros quadrados. Ó, eu estou indo do maior para o menor. Quando eu faço esse processo do maior para o menor, eu multiplico por 100. Como o metro está aqui e o decímetro está aqui, eu vou multiplicar apenas uma vez só por 100. Ficou isso aí, ó. Eu tenho 10 metros quadrados, vou multiplicar por 100. 10 vezes 100, 1000 decímetros quadrados. Vamos para o segundo exemplo, ó. 15 quilômetros quadrados em decâmetros quadrados. Ó, quilômetros para decâmetros, do maior para o menor. Ó, 100, 100. Então, eu vou multiplicar por 100 daqui, desse processo, e vou multiplicar por mais 100 daqui desse processo até chegar a ele. Foi como eu fiz ali, ó. Peguei o 15 vezes esse 100 vezes esse 100 até chegar nele. Ó, 100 duas vezes. Como nós estamos trabalhando com valores decimais, fica mais fácil, né? É só repetir o 15 e
e repetir a quantidade de zeros que aparece. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso aqui fica igual a 150.000 decâmetros quadrados. Um outro exemplo ali, ó, 6,55 decâmetros quadrados em quilômetros quadrados. Opa! Ó, decâmetros quadrados para quilômetros quadrados, ó. Daqui para cá. Agora estou pegando do menor para o maior. Quando eu pego do menor para o maior, eu vou dividindo pelas quantidades de casas que aparecem. Ó, daqui para cá eu divido por 100, daqui para cá eu divido por mais 100. Ou seja, 100 duas vezes. Vamos lá. 6,55, né? Tá aqui, deixa eu me achar aqui. 6,55 dividido por 100 vezes 100. Aqui também é muito de boa quando isso acontece. Em uma divisão como essa, o que você faz? Olha só, eu tenho 100 aqui vezes 100. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Eu vou colocar aqui na frente, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. E vou repetir o valor total. Notem que, ó, 0,000655 quilômetros quadrados. Beleza, gente? É muito tranquilo. Você não vai pegar isso aqui e vai dividir para fazer uma conta que não vai nem caber nessa folha de caderno. Quando o assunto é casas decimais, quando trabalhamos com casas decimais, a gente pode deslocar a vírgula sem fazer conta. Foi o que eu fiz aqui, ó. Se eu estou dividindo 6,55 por 100 vezes 100, é só contar a quantidade de zero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6, 5, 5. É só jogar os zeros na frente do valor e respeitar essa ordem aqui. De boa, né? Agora eu tenho outro exemplo aqui. Agora aqui é um caso um pouco diferente, ó. 100 metros quadrados em quilômetros quadrados. Ó, metros para quilômetros. Notem que daqui para lá eu multiplico por 100 e daqui para cá eu divido por 100. De metros para quilômetros, ó, 100, 100 e 100. Vamos lá então. Eu já tenho 100 metros quadrados. Vai ser 100 dividido por 100 vezes 100 vezes 100 três vezes. Sempre respeitando essa ordem. Agora o que vai mudar aqui, gente? Olha só que interessante. Em cima eu permaneci, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por que em cima eu permaneci e embaixo eu não vou permanecer? Porque embaixo eu tenho aqui, ó, valores decimais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse zero com esse zero com esse zero, sobrou apenas 4 zeros. Beleza. 1, 2, 3, 4. Opa, pra cá. 1, 2, 3, 4. 1 quilômetros quadrados. Olha que embaixo eu cortei zero com zero, porque tudo aqui, ó, era decimal. Em cima eu não cortei nada, porque o decimal estava só embaixo. Quando o decimal estiver só embaixo, você conserva. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Conservei. Quando tiver valor decimal em cima, você pode cortar tudo. Ó, 1 zero com 1 zero. 1 zero com 1 zero. Sobrou 1 em cima e 4 zeros embaixo. Fiz aquilo que vocês viram aí. 1, 2, 3, 4. 1 quilômetros quadrados. Beleza, gente? É só isso. Qualquer coisa é só me chamarem no privado que eu tô aí para ajudar vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus.